Era uma vez, em uma terra chamada Judá, 4 jovens muito especiais: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles amavam a Deus e sempre o obedeciam. Mas um dia, algo terrível aconteceu. O poderoso rei Nabucodonosor, da Babilônia, invadiu a terra deles e levou muitos jovens como prisioneiros para seu reino distante. Daniel e seus amigos foram levados junto com outros jovens nobres e inteligentes. A viagem foi longa e cansativa. Eles estavam assustados e tristes por deixarem sua casa para trás. Mas, no coração deles, havia uma certeza: Deus estava com eles. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos por aqui. Agora, vamos lá. Quando chegaram à Babilônia, eles viram uma cidade gigantesca, com palácios dourados, templos enormes e ruas cheias de pessoas vestindo roupas diferentes. Tudo era novo e estranho. Além disso, receberam novos nomes babilônicos. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias foi chamado de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abed-nego. O rei queria que eles esquecessem seu povo e sua fé, mas eles nunca deixariam de servir a Deus. O rei Nabucodonosor queria que os jovens escolhidos fossem os melhores da Babilônia. Eles deveriam estudar por 3 anos no palácio, aprender a língua dos babilônios e se tornar sábios. Para isso, o rei ofereceu a eles uma comida especial, os banquetes do palácio. As mesas estavam cheias de comidas deliciosas, carnes suculentas, pães macios, doces cheirosos e taças de vinho. Mas havia um problema: muitas dessas comidas não agradavam a Deus. Algumas eram oferecidas aos ídolos, e outras eram impuras para o povo de Israel. O que Daniel e seus amigos fariam? Eles poderiam ter ficado com medo e comido tudo para não desobedecer ao rei. Mas Daniel tomou uma decisão corajosa. Ele chamou seus amigos e disse: "Não podemos comer essa comida. Devemos obedecer a Deus." Seus amigos concordaram imediatamente. Eles confiavam que Deus cuidaria deles. Mas como dizer isso ao chefe dos servos do rei? Ele poderia ficar bravo e até puni-los. Mesmo assim, Daniel foi até Aspenaz, o chefe dos servos, e pediu com humildade: "Por favor, não queremos comer essas comidas do rei. Podemos comer apenas legumes e beber água." Aspenaz ficou assustado. "Daniel, se vocês não comerem essa comida e ficarem fracos, o rei pode se irritar e eu posso ser castigado." Daniel, com muita sabedoria, respondeu: "Nos dê 10 dias. Durante esse tempo, deixem-nos comer apenas legumes e beber água. Depois, compare nossa aparência com a dos outros jovens que comem a comida do rei. Então, você decidirá o que fazer." Aspenaz pensou e finalmente concordou. A prova começaria durante 10 dias, enquanto os outros jovens comiam as carnes e os vinhos do rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias comiam apenas legumes e bebiam água. Não era fácil ver todos ao redor se deliciando com banquetes, mas eles sabiam que estavam fazendo a coisa certa. Eles confiaram em Deus e permaneceram firmes. Quando os 10 dias terminaram, Aspenaz chamou todos os jovens para uma inspeção. Ele olhou atentamente para Daniel e seus amigos e, que surpresa! Eles estavam mais fortes, mais saudáveis e até mais bonitos do que todos os outros jovens que comeram as comidas do rei. Aspenaz ficou impressionado e decidiu que eles poderiam continuar comendo apenas legumes e água. Deus havia honrado a fé e a obediência deles. Mas isso não foi tudo. Deus também deu a Daniel e seus amigos sabedoria, inteligência e entendimento. Eles aprenderam rapidamente todas as lições e se tornaram os mais sábios entre todos os jovens do reino. Depois de 3 anos de estudos, chegou o grande dia de se apresentarem ao rei Nabucodonosor. Ele fez perguntas difíceis a todos os jovens, mas nenhum deles era tão sábio quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
O rei ficou impressionado e os colocou entre os mais importantes do palácio. E assim, Daniel e seus amigos mostraram que obedecer a Deus sempre vale a pena. Mesmo longe de casa, mesmo em um lugar onde ninguém mais obedecia a Deus, eles permaneceram fiéis. E Deus os abençoou grandemente. Assim como Daniel e seus amigos, nós também podemos enfrentar situações difíceis, onde precisamos escolher entre obedecer a Deus ou seguir o que todo mundo faz. Mas quando escolhemos obedecer a Deus, Ele cuida de nós e nos dá forças para vencer qualquer desafio. Uma ordem do rei: todos devem se curvar. O rei Nabucodonosor governava com muito poder sobre a Babilônia. Ele era um rei orgulhoso, que gostava de mostrar sua força para todos. Um dia, ele teve uma ideia: vou construir uma estátua gigantesca, toda de ouro. O rei queria que sua estátua fosse muito alta, brilhante e imponente. Ela foi colocada em um campo aberto para que todos a vissem. Então, Nabucodonosor fez um decreto: quando a música tocar, todos devem se curvar diante da minha estátua e adorá-la. Quem não fizer isso será lançado em uma fornalha ardente. Os mensageiros espalharam essa ordem por toda a Babilônia. No dia marcado, uma multidão se reuniu diante da estátua. Homens importantes, soldados, governadores, príncipes e todo o povo estavam ali. A música começou a tocar, e todos caíram de joelhos, adorando a estátua do rei. Todos, não, 3 jovens permaneceram de pé no meio da multidão. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, os amigos de Daniel, se recusaram a se curvar. Eles sabiam que só existe um Deus verdadeiro, e apenas Ele deve ser adorado. Mas alguns homens invejosos perceberam isso e correram para contar ao rei. Quando Nabucodonosor ouviu que aqueles 3 jovens se recusaram a obedecer, ficou furioso. Ele mandou que os trouxessem imediatamente. Assim que Sadraque, Mesaque e Abed-nego chegaram, o rei perguntou: é verdade que vocês não adoraram minha estátua? Os jovens confirmaram. Então, o rei tentou dar mais uma chance: vou tocar a música novamente. Se vocês se curvarem, tudo bem. Mas, se não fizerem isso, serão jogados na fornalha. E quem poderá livrá-los das minhas mãos? Mas Sadraque, Mesaque e Abed-nego não precisavam pensar 2 vezes. Eles responderam com coragem: ó rei, não precisamos nos defender. O nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha ardente. Mas, mesmo que Ele não nos livre, nunca adoraremos sua estátua. Que fé incrível! Eles sabiam que Deus podia salvá-los, mas mesmo que tivessem que morrer, nunca iriam desobedecer a Deus. O rei ficou ainda mais furioso. Ele mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. O calor era tão forte que chegava a brilhar, de tão intenso. Depois, ordenou que os soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os jogassem dentro do fogo. Os soldados obedeceram e, quando chegaram perto da fornalha, o calor era tão intenso que as chamas os mataram na mesma hora. Os 3 jovens, amarrados, caíram dentro da fornalha ardente. Parecia ser o fim. Mas então, algo incrível aconteceu. Lá do alto, o rei Nabucodonosor olhou dentro da fornalha e não acreditou no que viu. Ele arregalou os olhos e perguntou para seus conselheiros: não jogamos 3 homens amarrados no fogo? Os conselheiros responderam: sim, majestade, foram 3. Então, o rei apontou para dentro da fornalha e gritou: mas eu estou vendo 4 homens soltos, andando dentro do fogo. E o quarto parece um filho dos deuses. Era verdade. Sadraque, Mesaque e Abed-nego estavam soltos, andando no meio do fogo sem se queimar. E um 4º homem estava com eles, um anjo enviado por Deus para protegê-los. Nabucodonosor ficou espantado e correu até a entrada da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam. Daí, os 3 jovens saíram. Suas roupas estavam intactas, seus cabelos não tinham sido queimados, nem cheiro de fumaça eles tinham. Deus os protegeu completamente. Nabucodonosor ficou impressionado e disse diante de todos: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Ele enviou um anjo para livrá-los. Nenhum outro Deus pode salvar como esse Deus.
Então, o rei fez um novo decreto: ninguém pode falar mal do Deus deles. Quem fizer isso será castigado, pois nenhum Deus é tão poderoso como ele. E, além disso, Nabucodonosor honrou os 3 jovens, dando a eles cargos ainda mais importantes na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abed-nego mostraram ao mundo inteiro que vale a pena confiar em Deus e permanecer fiel, não importa o que aconteça. Assim como Sadraque, Mesaque e Abed-nego, nós também enfrentamos momentos difíceis em que precisamos decidir entre obedecer a Deus ou seguir o que os outros fazem. Mas quando escolhemos Deus, Ele sempre está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque Deus nunca nos abandona. Daniel já era um homem mais velho quando servia ao novo rei da Babilônia, Dario, o Medo. Ele era um dos homens mais sábios e respeitados do reino. Sua inteligência e honestidade eram tão grandes que o rei o colocou como chefe sobre todos os governadores e príncipes do império. Isso fez com que ele ganhasse a confiança e o carinho do rei. Mas nem todo mundo gostava de Daniel. Os outros governadores e príncipes tinham muita inveja dele. Eles não queriam que Daniel tivesse tanto poder e começaram a procurar alguma falha nele. Mas não encontraram nada. Esse Daniel é honesto demais. Nunca faz nada errado. A única maneira de pegá-lo é em algo relacionado ao Deus dele. Então, esses homens invejosos tiveram uma ideia muito cruel. Os governadores invejosos foram até o rei Dario e disseram com falsidade: ó rei, todos nós concordamos que o Senhor deve fazer um novo decreto. Durante os próximos 30 dias, ninguém poderá orar a nenhum Deus, a não ser ao Senhor. Quem desobedecer será jogado na cova dos leões. O rei Dario gostou da ideia. Ele nem imaginou que era uma armadilha contra Daniel. Então, sem pensar muito, assinou o decreto. Uma vez assinado, o decreto não podia ser cancelado. Agora, ninguém podia orar ao Deus verdadeiro. Mesmo sabendo da nova lei, Daniel não teve medo. Ele sabia que Deus era maior do que qualquer rei da terra. Então, ele fez exatamente o que sempre fazia: subiu até seu quarto, onde havia uma grande janela aberta para Jerusalém. Ajoelhou-se e orou a Deus 3 vezes ao dia. Agradeceu a Deus e pediu por sua ajuda. Os homens invejosos já estavam esperando esse momento. Eles foram espiar e viram Daniel orando. Então, correram até o rei Dario e denunciaram: ó rei, Daniel desobedeceu a sua ordem. Ele continua orando ao Deus de Israel 3 vezes ao dia. O rei Dario ficou muito triste. Ele gostava muito de Daniel e percebeu que tinha caído numa armadilha. Ele tentou encontrar um jeito de salvar Daniel, mas a lei era irrevogável. Não havia escapatória. Daniel teria que ser jogado na cova dos leões. O rei Dario, muito abalado, disse a Daniel que o Deus a quem você serve o tempo todo o livre dessa armadilha. Os soldados pegaram Daniel e o levaram até a cova onde os leões famintos rugiam. Daniel foi jogado lá dentro e a entrada foi fechada com uma pedra. O rei Dario voltou para o palácio, mas não conseguiu dormir aquela noite. Ele não quis comer nada, nem ouvir música. Seu coração estava pesado de preocupação. Será que Daniel sobreviveu? Enquanto isso, dentro da cova, os leões enormes andavam ao redor de Daniel. Mas algo incrível aconteceu. Antes que qualquer leão pudesse atacar, Deus enviou um anjo. O anjo ficou entre Daniel e os leões e fechou a boca deles. Os leões não puderam tocar em Daniel. Eles ficaram quietos, como se fossem gatinhos mansos. Daniel estava salvo. Logo ao amanhecer, o rei Dario correu até a cova dos leões. Com o coração apertado, gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus conseguiu salvá-lo dos leões. Então, para sua surpresa, Daniel respondeu de dentro da cova: ó rei, viva para sempre. Meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois eu sou inocente diante de Deus e diante do Senhor, ó rei.
O rei Dario ficou imensamente feliz. Ele mandou os guardas retirarem Daniel da cova e não havia nenhum arranhão nele. Deus o protegeu completamente. O rei Dario ficou furioso com os homens invejosos que enganaram Daniel. Ele mandou que fossem jogados na mesma cova dos leões, e dessa vez, os leões estavam famintos. Depois disso, o rei fez um novo decreto. Para todo o reino, agora, todos devem temer e honrar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que reina para sempre. Seu reino nunca terá fim. Ele livra e salva, faz milagres e sinais no céu e na terra. Ele salvou Daniel dos leões. E assim, Daniel continuou sendo abençoado por Deus e prosperando no reino de Dario. Daniel nos ensina que devemos orar a Deus e confiar nele, não importa o que aconteça. Se ficarmos firmes na fé, Deus sempre estará ao nosso lado para nos proteger e nos livrar de todo mal. Não devemos ter medo de servir a Deus, pois Ele é maior do que qualquer rei, lei ou situação difícil. E você, está pronto para confiar em Deus como Daniel fez?